curso para libertadores. Quando eu e você aceitamos Jesus, a gente sai do império das trevas e agora passa para o império da luz. Nós conhecemos Jesus como o Senhor dos exércitos. Então, peraí, se Ele é o Senhor, é do plural, dos exércitos, Ele tem toda a tropa. Quem eu e você somos? Soldados? Capitães? Generais? Dentro desse contexto, não é importante o que os outros vão ver, mas sim como Deus, os anjos e os demônios nos veem. Prova disso é que o apóstolo Paulo, quando ele estava expulsando o demônio e trazendo o reino de Deus implantado, outras pessoas foram querer fazer o mesmo e expulsando os demônios em nome de quem? De Jesus, de Paulo. Mas o demônio falou: epa, conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem vocês são? Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que existe sim uma luta travada e agora está mais do que declarado esses dias. E a proposta é que a gente tenha entendimento que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Não somos nós que libertamos, nós não somos nada. Quem é que liberta, quem transforma é Jesus. Dentro desse conteúdo que você vai receber aí também, vou mandar para vocês, você vai receber daquilo que a gente vai trabalhar hoje. Vamos começar hoje, não sei se vamos terminar. A vida do libertador, jejum e oração sobre uma constância da nossa vida, autoridade que Deus nos constituiu, guerra nas regiões celestiais, tribunal de Cristo, guerra territorial, purificação da terra, cura da amargura, maldição familiar e, na prática, vamos aprender, já dentro desse contexto, como fazer as orações e declarações, onde cancelamento de bastardia, grande renúncia, cura interior, oração de família, oração de guerra, quebra de maldições hereditárias e etc. O que eu e você precisamos começar a ter entendimento? Isaías 13, 3 e 4. Para ficar legal, quero você lendo comigo aí, vai lá. Para executarem a minha ira já odeio meus inimigos, os que se regozijam no meu reino. Escutem ao barulho dos montes, como uma grande multidão. Escutem, eu arrebentarei entre os reis, como nações formaram uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos, a minha exércitos. Eu não sei se você está entendendo o que você leu, mas não é só você que está se preparando nessa noite. Deus está chamando sobre toda a terra um exército para quê? Para se alegrar. Olha aí, ó, se alegrar no triunfo dele. Não, a guerra não é minha e sua, a guerra é de Deus. Toda vez que Deus se manifesta para o homem, é para trazer já a vitória daquilo que ele já conquistou. Porque quando o povo estava sofrendo, Deus se manifesta para Moisés lá na sarça ardente e diz: ei, vem que eu vou libertar o meu povo. Mas a primeira coisa que você precisa, tira a sandália dos pés, porque tu precisa me conhecer. Guerra se vence quando a gente conhece a Cristo. Guerra se vence quando a gente conhece a luz. Guerra se vence quando nós estamos conectados com Ele, que é a cabeça. Mas nós precisamos entender que existe sim uma guerra e existe sim guerreiros. Agora deixa eu te falar uma coisa. Existem os guerreiros
que pensam que não fazer nada vai livrar ele de muitas coisas. Numa guerra não tem partido. Ou você atira ou recebe tiro. Ou você atira contra aqueles que querem te matar, te roubar, te destruir, porque eu estou falando agora, não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E o trabalho dele é roubar, matar e mentir. É ele que diz para mim e para você, você não é nada. É ele que diz para mim e para você, você não vai conseguir, isso tudo que falaram sobre a tua vida é mentira, a tua vida vai morrer que nem o teu pai, que nem a tua mãe, o miserável, o mendigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É ele que fica fazendo essas guerras, porque a guerra começa onde? Na mente. É tanto que quando o diabo fala com as pessoas que ele quer matar, as pessoas que estão sofrendo de depressão, não que estão na depressão, uma depressão que hoje a gente sabe que é depressão saúde, mas ele se aproveita quando é saúde e ele começa também a jogar, mas na depressão principalmente quando ele já está dominando mesmo, que é a questão espiritual. Hoje a gente sabe que tem espírito de depressão. Eu já expulsei demônio aqui que eu achava que era a pessoa e a pessoa olhando para mim e quando a descortina eu, miserável. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, mas tinha um rapaz que ele estava se cortando e toda vez que você faz corte, você está fazendo uma aliança de sangue. E aí o rapaz estava se cortando, a minha esposa na madrugada orando por ele, aí eu descobrimos, estou saindo daqui do culto, eu falei, bora ali meu filho, só para a gente fazer as orações, que tu se cortou, tu sabe o que tu fez, aí ele só balançou a cabeça assim, ó, cara grandão. Aí eu tô subindo, quem me encontra? Diogo. Ei, tio, eu queria conversar com o senhor. Não, vem comigo. Depois do culto, vou pra salinha. Aí sabe quando você vai no automático, que esse é o problema de todo guerreiro? Achar que é tudo simples, que tudo tá fácil? Eu e ele, conversando com o rapaz, meu amigo, você sabe que isso aí é ligação? E ele só olhava para mim e para o Diogo. Aí eu falei, tu sabe que a minha esposa passou a noite orando por ti. Aí o miserável deu um sorriso, de canto de boca, de debochado. Quando eu vi aquele sorriso, eu, miserável, é tu. Eu fiquei com tanta raiva. Eu me levantei, peguei a mão na cabeça dele, miserável, em nome de Jesus, eu taco fogo sobre ti, é tu que tá aí. Ele, saiu correndo na porta, eu nem amarrei. Quando ele saiu correndo na porta, eu, tá amarrado em nome de Jesus. Aí ele na porta, irmão, na porta ele já colocou a mão para trás. Bora, de joelho. Estava conversando comigo e com o Diogo, o capeta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas próximas de nós não estão sendo influenciadas e a gente, com falta de visão espiritual, está ficando com raiva delas e a gente está recebendo ataque delas no nosso coração? Por falta de discernimento. Se a gente começar a entender, a irmã começou a vir aqui nas 12 aulas aqui, ela disse que começou, nova convertida, tá ali a irmãzinha falou aqui, eu estava aqui com ela para não deixar de dizer que eu estou mentindo. Ela disse que ela chegou na casa dela, o marido dela num pé de guerra, quando o marido entrou, ela já chegou daquele jeito, só entra ele, quem vem com ele pode ir embora. O semblante do cara mudou na hora. Ela contou aqui. Quando você tem o discernimento, você tem o conhecimento de quem você é em Cristo, você começa a ter experiências sobrenaturais. Então você tem que entender que mesmo você falando, e é isso que eu quero que você saiba aí, mesmo você sabendo, eu não vou guerrear, eu não vou fazer nada, tá levando tiro. Satanás está mexendo na tua finança,
Satanás está mexendo na tua família, Satanás está mexendo na tua saúde, e tu está fazendo o quê? Só se defendendo. Vem para oração, vem para o jejum, e não cessa o ataque. Então, Isaías 13, 3, 4. Você precisa entender que esta guerra já tem um final feliz para mim e para você em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Vamos começar falando sobre a vida do libertador. A primeira coisa para eu e você começar a entender é que eu não posso entrar em guerra se eu tenho brechas na minha armadura. Você vai enfrentar um camarada, vamos colocar aqui numa coisa bem popular. Eu vou enfrentar um cara de 3 metros de altura, um cara todo musculoso, um cara me chamando pra porrada do jeito que eu tô aqui. Eu vou, irmão, eu vou é correr. Agora, se eu tiver uma granada, eu vou. Se eu tiver uma pistola, eu vou. Você está entendendo a noção daquilo que eu quero chegar para você? Então, a nossa vida vai refletir se a gente está preparado para guerrear ou não. E uma das coisas que mais está derrubando guerreiros, eu estou falando de profetas, eu estou falando de apóstolos, eu estou falando de pastores, eu estou falando nesse contexto. O cara começa bem, Deus começa a usar, depois se torna bruxo. Porque não tratou em áreas que é essencial como cristão para você começar uma guerra. Então, esse primeiro momento aqui é o momento que eu quero enfatizar e quero que o Espírito Santo realmente trate com você e comigo. Porque esses dias são os dias que eu e a minha esposa, eu acredito, a gente está mais espremido do que nunca. Parece que está faltando lugar para espremer. A prensa, eu acredito que o Diogo também. E tu, Jesus? A Roberta então, meu irmão. Por quê? Porque a gente tem que aprender a ser dependente de Deus. E nesse primeiro ponto, que é o que a gente vai começar, gostaria que você lesse aí, todo mundo junto, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque faltou do conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E desde que te esqueceste da lei de teu Deus, também não te esquecerei de teus filhos. Ei, quando eu e você começamos a parar de buscar o Senhor, de estudar, de ler a palavra, de jejuar, de orar, de conhecer a glória de Deus, a primeira coisa que acontece, Deus se afasta de nós. Está aqui o que o versículo está falando. Aí automaticamente a gente vai sendo destruído. Como é que um cristão é destruído? Simples, eu acho que vocês conhecem alguém que você já presenciou, alguém cheio de Deus, que expulsava demônio, que tinha a visão dos céus abertos, de repente o orgulho entrou, o camarada se tornou um mendigo. Você vai ver o livro dos generais de Deus, fizeram coisas maravilhosas e a sua vida destruída. Por quê? Porque de alguma forma ele não conseguiu prestar atenção. E isso era até um conhecimento antigo, né? Eu faço o reino de Deus,
que Deus cuida da minha família. Era um pensamento antigo. Meu pai vivenciou isso. Meu pai viajava, ficava meses fora, deixava a família aí. E o que isso gera? A falta de proteção do sacerdote vai gerando brechas para Satanás agir. Então a falta de um sacerdote vai gerando brechas. Então você vai ver homens de Deus que ganharam nações e que filhos morreram, que tiraram a própria vida. Filhos em droga. Como pode? Porque se afastou de buscar o conhecimento, o tempo de Deus. Sabia que às vezes Deus ele nos recolhe, ele fala para tudo, senão a tua família vai se perder. E a gente tem que precisar ficar atento nessas instruções. Querido, uma coisa que eu tenho aprendido sobre toda a libertação, tem uma direção que a gente faz, como a gente vai passar para vocês, uma direção de mapeamento, essas coisas. Mas se o Espírito Santo não revelar, tu vai ficar sofrendo dias. A gente ficou 15 dias com um garoto aí, vocês já sabem a história. O garoto queria se matar, a gente trouxe para dentro do quarto lá atrás. Minha esposa ficava durante a noite e eu ficava durante o dia, o garoto não dormia. E não dá para dormir com alguém que fica com raiva e o demônio já entra. Aí já é demais, né? Então a gente ficou nesse trabalho de constância com ele. E a gente falou para ele, ou tu fala o motivo real que começou tudo isso, ou então tu vai embora. E se Deus me revelar, depois da gente já ter passado 12 dias, essa aqui falou, se Deus me revelar, até sábado, que faltava 3 dias, tu vai embora, porque tu não quer ser liberto não. A gente já estava 12 dias, e o garoto não mostrava o caminho que começou. E quando ela falou isso, o garoto olhou para ela assim e não acreditou. Mas naquela hora Deus falou para ela, teu avô te abusou. Quando ela falou isso, o garoto se quebrou. E aí começou o processo de libertação. A gente passou 12 dias. Se ela não tem discernimento, quantos dias ela ia ficar? Noites mal dormida, sofrendo porque você desgasta. Então, a libertação, quem é que liberta? A gente já leu. Quem liberta? O Filho, que é Jesus. Não somos nós. Nós temos que estar conectados com a direção dele, o que ele vai falar. Olha só, aí na sua apostilazinha, tô dando a apostila por passo, que se você faltar, tu não pega. Então, na próxima semana, vai ter um pouquinho, mais um pouquinho, depois a gente conversa. O trabalho de libertação é para quem? O que está escrito aí? É para quem? Diga comigo, o trabalho de libertação é para mim. Eu tenho que libertar a minha família, os meus vizinhos, a minha cidade, o meu país. Existem pessoas que estão esperando por mim. Deus está queimando aí? Quando a gente não entende isso, pessoas do nosso lado morrem. Ainda isso mexe muito comigo. A gente está lá naquele retiro que a igreja fez para levar os oicóis. A gente pagou com o nosso oicóizinho. A gente investiu. Pagamos. Vamos pagar. Levamos para o retiro que o objetivo era ganhar almas, que era salvação. Levamos o nosso oicós. E aí eram 4 dias. Num dos dias eu tinha que vir para fazer um trabalho aqui e voltar para lá. Eu chego em casa nessa agonia de já ir trabalhar, com horário, com cliente, essas coisas. O meu vizinho do lado de casa abre a janelinha assim. E aí, vizinho?
Eu ia aí, vizinho, tudo bem? Tá, não. Eu já decidi. Oh, não, vizinho, Deus tem algo poderoso para o senhor. Eu profetizo vida na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Ele que seja. Aí nessa agonia, ele fechou a janela e eu entrei. Peguei minhas coisas, coloquei no carro, fui fazer meu trabalho. Voltei, coloquei as coisas de volta em casa e voltei para o sítio. No outro dia, a mensagem: o vizinho tirou a vida nessa madrugada. Eu falei com ele, e essa alma pode ser cobrada de Deus na minha vida, porque eu não tive a sensibilidade de orar por ele, repreender os espíritos malignos, simplesmente falar bem assim: meu filho, bora lá para esse retiro que eu vou. Foi para o inferno, porque eu não tive os olhos espirituais para enxergar um demônio atrás dele dizendo: hoje é o dia que eu vou tirar a vida dele. O trabalho é para todos, mas nem todos conseguem entender que o trabalho de libertação, ele muda famílias, ele muda destinos. 1 Pedro 5, versículo 8 diz: olha qual é a postura do libertador. Primeiro, sede, então bebida, brincadeiras demasiadas, língua solta, não condiz com ser sóbrio. Você já viu que as pessoas que mais são homens e mulheres de Deus, elas falam pouco? Elas estão todo tempo te discernindo para saber se vale a pena ficar do teu lado ou se é melhor se afastar. Vigiai. Quando você vigia, você não pode descansar, você não pode relaxar. Você sabe que sempre alguma coisa pode acontecer e você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar em alerta. Agora, por que a gente tem que ser sóbrio e tem que vigiar? Porque o diabo, o nosso adversário, ele anda aonde? Nós precisamos entender que quem anda ao nosso redor é os anjos de Deus. E por detrás deles, Satanás. E ele brama como um leão, buscando quem possa. É qualquer pessoa, querido. Sabe o que eu fico pensando? Velhinho, Satanás tentando tirar a vida. O que um velho vai fazer, assim, com todo respeito na palavra? Mas alguém de 75 anos, como a gente viu, Satanás com sede querendo tirar aquela alma. O que um senhor daquele vai fazer? Mas para você ver como a importância daquela alma para Cristo. Se Satanás tem desejo naquela alma, imagina aquela alma para Cristo. Quem ele pode tragar? Quem? Qualquer pessoa. Apesar de todos estarmos no exército de Deus e temos uma parte na batalha, nem todos são chamados para guerrear na linha de frente contra principados e potestades territoriais. Seria loucura, né? Eu botar o irmão que é novo convertido para ir expulsar um demônio comigo, entrar numa sala de ministração. Ele, com todos os problemas dele que está no processo de mudança, ouvir coisas, ouvir histórias, se chatear, porque a gente se chateia. Você vai ver uma criança sendo abusada na infância, tem que falar para a família, tem que resolver, tem que falar como uma pessoa vai resolver. Porque a gente está falando de situações que vai afetar, sim, leis espirituais e leis. Aí a pessoa já fica querendo matar o outro porque ainda não foi tratado do coração. Vai fazer que nem um irmão lá, que ele tem uma igreja, um pastor amigo nosso assim, ele tem uma igreja que
abriu aonde esquartejava os outros, que era no tráfico, era onde se fazia sentença e lá esquartejava o cara. Lá no Viver Melhor, era o tribunal. Era lá no tribunal, na Mangueira. Aí Deus levou ele se converteu, ex-usuário, ele começou a ir evangelizar lá. Aí começou a ganhar o povo. Os caras de lá. Quando os caras iam morrer, ele chegava lá e... Deixa ele ficar comigo, rapaz. Deixa ele ficar comigo, Deus vai salvar ele, é um importante. Aí os caras olhavam para ele, tu quer ser crente? Quero mesmo. Quero. Aí os caras, se tu vacilar... E ele começou a fazer um trabalho, a igreja dele começou a crescer. Deus começou a agir. O tribunal saiu de lá, foi para outro lugar e ali ele construiu uma igreja. E aí olha como é que são as coisas. O cara que era o açougueiro se converteu. Aí andando com o pastor, que era discípulo do pastor. Aí o pastor foi atrás do irmão que não foi para o culto. Aí o irmão que não foi para o culto, que é a galera que ele cuida só desse tipo. Pastor, não deu para mim ir. O senhor está pensando o quê? Aí o açougueiro, meu irmão, tu pensa que tu é aqui para falar com o pastor assim? Ele, calma, não é ele, é o que está por detrás. Vai explicar isso pro cara que já está com sangue nos olhos. Então veja bem, você dentro desse contexto de exército, você começa mesmo capinando. E só de tu capinar na igreja, já está tendo ataque. Só de tu limpar a igreja, já está tendo ataque. E às vezes é o pessoal da própria igreja que vem demoniado. Ixi, estão te pagando alguma coisa? Porque o mundo espiritual é assim. Veja bem, eu vou te explicar agora um pouco. A gente pensa que as coisas acontecem só em dinheiro, mas não é assim que funciona no mundo espiritual. Existem princípios. Então quando você vem para a igreja, para a casa do Senhor, fazer qualquer coisa para Deus, no mundo espiritual tem uma semente sendo gerada. Vai germinar. Eu conheço pessoas que estavam desempregadas. Tem vários testemunhos. Veio para cá, você viu o Senhor 1, 2, 3 semanas aqui, ó, de graça. Arrumaram emprego sem saber, sem ter a 5ª série. O último foi o Moreno que Deus levou. Foi pro atacadão lá. Nem ele sabe como, carteira assinada, negócio de hospital, vale refeição, vale sei o que, o cara com todos os direitos. Por quê? Passou 3 meses aqui, saiu da droga e veio morar na igreja. Pintava, limpava. Eu só quero comida, pastor, só me der comida, tá bom. Eu quero servir o reino. Então, quando você entende que tudo que você faz vai ter uma consequência, porque você está semeando, aí o espírito de quê? De miséria está ali. Olha, agora ele vai ser abençoado, agora ele vai sair da minha mão, agora ele vai sair não sei o quê. É todo o tempo guerra, querido. Todo o tempo. Então não dá para você começar pegando uma guerra logo. Se converteu, você canta demais, bota no altar, vai morrer. Tem que passar as etapas para poder você crescer no exército de Cristo. É por isso que o teu líder, o teu pastor, sabe a hora dele te liberar para fazer coisas grandes. É porque ele está vendo coisas que nem tu está vendo, mas ele sabe. Espera só um pouquinho. Então olha só. Continuando. Temos uma parte na batalha, mas nem todos são chamados para a frente com principado, potestade territoriais para combater. Deus escolheu em meio ao seu povo aqueles que Ele quer usar especificamente para libertar nações.
E essas pessoas de nações, ela tem uma unção especial para poder vencer esses níveis de guerra. No Antigo Testamento, Deus se revela como um Deus de guerra, sendo o Senhor dos exércitos. Depois de você observar e ler como Ele veio libertar o seu povo, por tantas e tantas vezes, através de batalhas, nós podemos concluir que Ele continua atuando nesse sentido de Deus da guerra. Sempre que Deus ordenava uma guerra, o Altíssimo escolhia uma pessoa, Ele ungia e lhe dava a vitória. Um exemplo, Davi. O povo sendo perseguido pelos filisteus, o gigante Golias dias e dias, e ele no secreto buscando a presença, sendo revestido de autoridade, de poder. Ninguém orava, ninguém sabia que Davi orava, ninguém sabia que Davi tinha revelações, mas Davi estava no secreto, se transformando em um gigante espiritual. Era um garoto. Ei, a gente está falando de gente do exército todo de Israel, e um só homem que disse bem assim: me escolhe um para me lutar, porque se eu vencer, vão se tornar escravos, e se vocês vencerem, nós nos tornaremos escravos de vocês. Tinha reis, tinha comandantes, tinha tudo que era tipo de gente. Todo mundo, são 40 dias ele xingando todo dia. E aí, não tem um não, não tem um homem não? Aparece um garoto que ouve ele xingar. Olha como Davi vai falar. Quem é esse incircunciso que está indo contra o Deus dos exércitos? Ele sabia quem ele era. Ele não teve medo. E quando todo mundo olhava aquele gigante, Davi só olhava para a testa dele desse tamanho: eu acerto. Chega, brilhava no sol. Ei, eu não sei se você já percebeu, mas quem é ungido de Deus tá tendo o problema maior do mundo, e o camarada tá vendo tudo que tu não tá enxergando. Eliseu lá, os exércitos tocam, Geazi desesperado, e Eliseu: te acalma, rapaz, fica tranquilo, quem tá com a gente é muito maior. E o garoto lá tá velho. Eu e ele, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E olha a atmosfera que Geazi estava. Quando você anda com o profeta, você vai ser profeta. Quando você anda com o pastor, você vai virar pastor. Quando você anda com o apóstolo, você vai se transformar em apóstolo. Quando você anda com Davi, que matou o gigante, todos os amigos dele se tornaram homens que mataram o gigante. Com quem você anda vai definir quem você é. Ele chega e disse: agora tu vai ver. Senhor, a Bíblia vai dizer que ele só falou. Ele nem tocou nos olhos. Abre os olhos do cego para que ele enxergue. Ele viu milhares e milhares de carros de fogo. Não era qualquer carro, era carro de fogo. O exército do Deus vivo. Nós estamos entrando em guerra pela vontade de Deus, ou porque a gente resolveu entrar e está todo quebrado, levando peia porque a gente nem se arrumou para guerrear? Josué, Deus falou que Moisés ia entrar na terra prometida. A promessa era para ele.
Uma palavrinha que ele disse, não bate, fala com a pedra. Sabe por quê? Às vezes você vê esse texto e fala, Deus é muito mal, não é verdade? Poxa, ele fez tanta coisa, chegou no final, ele só deu a pauladinha na pedra da água, como da última vez. Ei, o nível de revelação que ele tinha com Deus, de intimidade, não era desobediência. Assim como ele tinha visto a glória de Deus naqueles 40 dias, se ele tivesse naquele dia olhando para Deus, ele entenderia que aquela pedra era o próprio Deus. Se eu e você não entender que tem hora que Deus só quer que a gente não faça nada e fique calado só orando, em vez de chamar atenção, de brigar, de não sei o quê, nós vamos perder a bênção, a terra prometida. Aí Josué está lá do lado. Moisés entra na igreja, na tenda da congregação, e ele fica de fora. Moisés sobe para o monte e ele fica lá. O que acontece com ele? Ei, Moisés, unge ele, porque é ele que vai conquistar. Só que para conquistar ele teve que o quê? Guerrear. E a Bíblia vai dizer que ele não teve nem um arranhão nas guerras que ele entrou. Por quê? Porque obedecia ao Senhor, só entrava na guerra que Deus mandava ele entrar. Então veja bem, nós precisamos entender que tem níveis de guerra. Eu e você precisamos começar no nosso nível pessoal. Eu tenho que guerrear contra os pecados que me cercam, contra os espíritos malignos que me influenciam, contra sentimentos que vêm de Satanás para a minha vida, de não perdoar, de não amar, de não corresponder, de não obedecer, de achar que eu sou melhor do que isso, do que Ciclano, do que Beltrano, de achar que só eu estou fazendo alguma coisa. Ô, bolacha, a última do pacote, Oreo. Porque o Oreo é Oreo, né? Então a guerra não é lá fora, galera. A guerra, irmãos queridos, eu não estou falando com o jovem, perdão. A guerra é pessoal. Às vezes a gente não sai desse lugar, Deus querendo transformar a gente em guerreiro de autoridade, e a gente fica aqui, ó, brigando só com nós mesmos. Às vezes Deus já falou para você através do teu líder, está na hora de você subir de posição, vira líder, e a gente vou nada, ficar se preocupando com os outros, ficar orando mais, aí fica o quê? Recebendo briga, recebendo ataque, recebendo confusão, em vez de subir de patente. Porque quando você começa a subir de patente, você vai guerrear agora com a tua família. Agora você vai ser exemplo na tua família. Agora as pessoas que te viam como tudo que não presta agora, te chamam de pastor e te chamam para orar nas horas que é de aniversário, a oração dos doentes, a oração do ciclano, porque ele diz, agora eu vejo Deus na tua vida. Você vai subindo de níveis. A tua família te conhece mais do que todo mundo lá fora. Depois, você começa a entrar na igreja, no nível espiritual de ocultismo. Agora você vai começar a guerrear com vários espíritos que andam sobre a igreja. Porque todo mundo que vem para a igreja não é só crente não, meu irmão. Vem de tudo que é jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta que até hoje está atrás da orelha. Aí esse aí que não deixa mentir. Estamos pregando aqui do lado para os adolescentes quando tinha a igreja de diferente. E na hora da ministração, a menina fica endemoniada de 13 ou 14 anos no máximo. Fica possessa. Eu estou pregando e estou vendo a liderança meter a mão, não estou nem vendo. E as meninas lá e o diabo só tchucu. Toma! Se você não tem unção para expulsar um demônio, então você ainda não subiu do primeiro passo que é da tua própria vida.
Chego com a garota, me chamam. O que é? Vem aqui. Eu já olho para a garota. Como é o nome dela? Já chamo pelo nome. O demônio nem sai. Mas a consciência dela já vem. É ela com a mão para trás mesmo, mas ela já... Oi. E aí, minha filha, vai querer ficar nisso aí ou vai querer sair dessa vida aí? Ela falou para mim, eu sou filha de Ogum. Aí eu perguntei, mas você vai querer ficar nisso aí ou vai querer ser liberta? Ela não respondeu. Eu falei, você precisa tomar uma decisão. Aí, como a gente não estava mais guerreando, eu já estava conversando só com ela, ela voltou ao normal e pronto. No outro culto, eu já vendo a menina metendo a mão na cabeça de outras meninas ministrando. Qual é a transferência que ela está passando? Então você vai entrar no ambiente de igreja, você agora não é mais enfrentar os seus problemas, mas da sua família. Você já vai enfrentar problemas maiores. Mas cada vez que tem problemas maiores, eu quero te falar o seguinte: são experiências maiores para você testificar. São experiências maiores para você falar que Deus é maior. Porque você vai vendo Deus operar no seu poder e glória. E por último, que são os demônios territoriais, que aí você começa a combater com demônios de cidade, de países, de nações. Um profeta que vai vir ministrar para a gente agora em fevereiro, ele é profeta de território, de nação. E escuta essa chave aí que eu acho que, não sei se ele vai falar, mas eu vou dar essa chave para ti. Eu estou aplicando essa, Jesus. Quando ele chega em uma determinada nação, Deus deu essa estratégia para ele. Ele, como empresário, ele começa a emprestar dinheiro para os empresários. Emprestar. Aí ele pega todas aquelas papeladas e vai lá no centro da cidade. Aí ele começa: meu Deus, que ele fala assim, entendeu? Meu Deus, a tua palavra diz que aqueles que têm a dívida se tornam escravos. Ele fala assim, eu acho tão legal, me arrepio todinho. Porque só de falar assim parece que já é uma unção. A tua palavra diz que aqueles que têm dívida se tornam escravos. Provérbios. Se você tem uma dívida, você é escravo dela. Você não dorme, você fica doido, você fica preso, você esquece que Deus é o Deus que vai te sustentar, é o Deus que vai abrir porta, aí tu fica dessa lá pra cozinha, tu já para de orar porque tu só pensa na dívida. Até falta, os casados não namoram mais, só dívida. Aí tá, ele chega e diz: Senhor, tua palavra diz que quem presta é escravo. A partir de agora, essas pessoas são todas minhas escravas espirituais. E agora eu levo cativo a ti, Senhor. Tu agora é dono dessas pessoas. Satanás, tu não tem mais autoridade para agir nessa cidade, porque essas pessoas agora são escravas de Cristo. E aí começam a romper nessas cidades. Igrejas que não cresciam começam a crescer. O avivamento começa a crescer. Mas é uma direção que Deus deu para alguém. Eu não vou fazer isso. Tenho nem dinheiro para fazer. Ainda, né? Não vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você começa como guerreiro pessoal, você guerreando e resolvendo suas pendências em casa.
Aqueles que mentem, para de mentir. Aqueles que roubam, para de roubar. Aqueles que de 10 palavras saem 9 palavrão e uma palavra só. Para de falar os palavrão. É assim que funciona. A gente começa a ser transformado, não é porque os outros vão falar. Os outros vão falar. Uma das coisas que eu aprendi, depois que eu entendi igreja, teve uma época que eu estava chateado que não entendia o que era igreja, estava revoltado com a igreja. Aí eu vi o pessoal falar mal um monte de coisa. Aí eu cheguei para essa aqui, eu falei, hoje eu vou falar com meu pai. Se ele não me responder as perguntas e eu ver as coisas aqui que eu acho que tem que ser, eu saio da igreja hoje. Aí eu fui lá com ele. Quero conversar com o senhor. Bravo! E pai, a pessoa falou isso. Ele, se falou, não estou sabendo. Tem boca, fala o que quer. Pai, mas a pessoa fez isso e disse que o senhor está sabendo. E eu vou fazer o quê? Que ela já chegou falando, eu fiz? Eu vou ficar só esperando a porrada depois. Aí eu comecei a entender. As pessoas vão fazendo as coisas e vai dizendo que o pastor disse que ele apoia, quando na verdade ela só chegou lá e disse, aconteceu isso. O que é que o senhor acha, pastor? O senhor já fez? O que é que eu acho que já está feito? E sai falando que o pastor abençoou. Aí eu comecei a entender um monte de coisa. Aí meu coração foi desquebraçando, foi quebrando, foi despedaçando. Aí ele falou para mim, meu filho, tu precisa olhar a igreja como Deus olha. Que quando tu começar a olhar os irmãos como Deus olha, aí nunca mais tu vai ficar com raiva de ninguém, nunca mais tu vai querer sair da igreja, tu vai ter misericórdia das pessoas. Tu vai ver a pessoa totalmente errada, destruída, tu sabe que ela vai te enganar, mas Deus vai falar para ti, abençoa, abraça, diz que tu ama. Tu sabe que ela está falando mal de ti, mas tu não está olhando o que está por detrás, mas o coração que Deus está olhando, que é alguém que está se perdendo, mas Deus tem algo poderoso para fazer na vida dele. E aí tu sente o quê? Tu sente o coração de Deus. Tu chora porque tu vê a pessoa indo para o inferno dentro da igreja. Mas tu não pode simplesmente chegar e expulsar, porque Deus vai cobrar de ti. Eu cheguei carnudo e saí quebrado. Você vence o nível espiritual seu, pessoal. Você começa a resolver as pendências na família. Daqui a pouco você começa a crescer dentro da igreja. Daqui a pouco, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada um faz as coisas do jeito que tem que fazer. Eu tenho uma visão sobre o reino de Deus. Se Deus me manda ir, ou Ele vai trazer o dinheiro para mim, ou alguém vai mandar o dinheiro para mim ir. Eu não vou me matar para chegar, me endividar, ficar doido para querer fazer o reino de Deus, não. Essa é a minha visão. Cada um faz do seu jeito. Então, se eu, por exemplo, Borba foi 3 anos o pessoal me chamando lá, né? Então você começa a invadir cidades, porque as pessoas te chamam. Daqui a pouco o telefone toca, bora para Boa Vista, bora não sei para onde, e você, vamos embora. Porque você vai crescendo, você vai entrando em outros territórios. Ponto 2, e eu vou fechar aqui. Não vai dar para a gente falar tudo não. Eu vou fechar nessa primeira folha aqui. Ou vou terminar antes disso aqui. Para você se tornar um guerreiro, a primeira coisa, você e eu, nós temos que nascer. Temos que nascer. João 3,5 diz o quê? Na verdade, é aquele que não nascerá do Espírito, não poderá ver. Tem muita gente que está nascendo só da água, da religiosidade, e está esquecendo de nascer do Espírito. Quando eu e você, como líder de célula agora eu estou falando, quando eu e você fazemos uma célula, porque a gente já sabe fazer, se o Espírito Santo dá uma direção, nós já entramos na carne, já estamos na água,
já estamos fazendo as coisas do nosso jeito, sem ser do jeito de Deus. Tinha um estudo da célula sobre a questão da santidade de Deus, ligando no Antigo Testamento, o Santo Santíssimo falando sobre isso. Nunca me esqueço. Nessa época era eu, o Tito e o Gordo. Eu era o líder, os dois me auxiliaram. Olha que loucura. E eu orando, e abriu assim minha mente, assim, ó. Vou fazer na prática. A sala vai ser a tenda do encontro. A gente vai jogar aqui os pecados. O corredor vai ser a antessala. E lá atrás eu vou deixar a cadeira com Jesus e a musiquinha. Gostou? O Diogo gostou. Tá bom. A galera chegou, expliquei a palavra, falei que se você conseguisse chegar até lá diante, na salinha, tu ia ter revelação, Deus ia se manifestar, ele já estava sentado só te esperando, mas você precisa largar teu pecado, não sei o que, papapá, expliquei tudo. Aí eu falei, eu já vou, que ele está me esperando. Foi eu, foi o Tito, foi o Gordo. Aí depois de quase 2 horas, a gente chorando lá, todo mundo chorando, caindo no chão, papai chega. Entra na sala, corredor, menino jogado, lá atrás a gente chorando, me chamou. Por que tem um menino sentado lá? Que ele está cheio de pecado e não quer largar. Quando eu e você somos nascidos de novo, a gente sai daquilo que parece ser comum e Deus traz revelação para a gente impactar a nossa reunião de célula. A gente precisa fazer células com o nascido de novo, com o Espírito Santo dando direção, o Espírito Santo mostrando. Então eu e você como guerreiro temos que nascer de novo. Segundo, temos que ser cheios do Espírito Santo. João 14:26 diz o quê? Mas o Espírito Santo vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que lembrem de tudo que eu ensinei a vocês. Ei, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, ele fica falando como a gente vai fazer as coisas. Ei, agora falou aqui, ó, que essas coisas têm a ver com igreja, sim ou não? Esse versículo está falando que ele vai ensinar a gente com as coisas da igreja, sim ou não? Ele está falando... Tá, me explica então. Quando coloca no contexto de todas as coisas, até no meu trabalho ele vai me ensinar a fazer melhor. E experiência maior do que minha esposa no trabalho não tem não. Enquanto o pessoal se lascando lá na fila de montar essas coisas, ela saía para vender as coisas no banheiro. Porque acelerava as coisas dela e sobrava tempo para vender. Ela não deixava por metade. Ela acelerava, que Deus mostrava para ela, faz assim. Quando eu e você deixarmos Deus encher, porque nós que temos que procurar, e aí é que entra a nossa vida de oração, a nossa vida de busca, a nossa vida de jejum. Ser cheio do Espírito Santo é um preço, a unção é um preço. Mas em compensação, Salmos 1:1, tudo que a gente fizer vai prosperar. Vamos lá. Maduro, eu vou parar aqui, tá? Maduro espiritualmente. Hebreus 5:12 e 14. Não é o Maduro lá não. Maduro já está com o dia dele contado já. Vamos lá. Porque devendo
Espera aí, vamos lá. O escritor de Hebreus está falando que eles já deveriam ter uma posição de ensinar a outros. Semestre. Eles já teriam tempo dentro da igreja. É crente que já tem anos e anos e anos e nunca assumiu célula. Foi o tapa que eu levei lá em Borba quando eu fui. Fui fazer um acampamento lá. A mulher falou, me levou, perguntei, quanto tempo tu tem de igreja? 4 anos, pastor. Me ajuda. A Espírito Santo, ela tem 4 anos. Tu nasceu na igreja e nunca foi líder de jovem. Ela não sabe nada, mas está me ouvindo. Ela disse sim para mim. Eu estou usando ela. E tu? Já era para te ser mestre. Está aqui, é o que a Bíblia está falando. Ainda continua. Necessitais. Meu irmão, é gente que está falando bem assim. Não pode cair. Tem que cair para frente ou cair para trás. Se cai para frente, está endemoniado. Se cai para trás, é Deus. É gente que está falando, não, isso não é de Deus, não. Não, isso não pode, não. Camarada está buscando coisas simples do cristianismo. Está aprendendo coisa que é básico. É gente que nunca viveu o romper. Nunca teve experiência religioso. E já está há anos aí, aprendendo as coisas básicas. Meu irmão, tu tem que orar. Como é que ora? Irmão, tem que jejuar. Mas jejuar, eu posso tirar só um chocolate? Eu conheço gente assim. Estou fazendo jejum. É mesmo? Como é que é? Tirei chocolate, tirei Coca-Cola. Aí eu falei, mas peraí. Não, tu não me conhece, mano. Se eu não comer um chocolate por dia, eu morro. E velho na igreja. Vós haveis feito tais que necessidade de leite e não de alimentos. Estão dando trabalho. A igreja não cresce. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O mundo espiritual olha para você e para mim e vai dizer, esse aí é menino, esse é adulto, não vai cair com essa besteirinha não vai cair com essa fofoca. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu e minha esposa é direto. O camarada chega aqui aí, vou falar isso aqui da fulana, da ciclana, da Beltrana, e aí pastor, o que faz? Vá lá e fale com ela. Nunca mais volta. Porque em fofoquinha. Eu estou falando de crente velho. Vamos finalizar aqui. Mas o mandamento sólido é para os quais, em razão de quê? Todo o tempo tem os para discernir. Presta atenção numa coisa, você que está aí. Você que está sentado aí, aqui eu finalizo. A gente vai fazer a oração do Salmo 23, tá? A gente vai sair daqui legalzinho. Perguntar para você. Você sabe quando é Satanás jogando os venenos? Você tem conseguido enxergar isso nas pessoas? Ou você tem ficado chateado com os venenos que estão colocando no teu coração? Tem muita gente que largou o ministério por causa de veneno. Tem muita gente que saiu da caminhada cristã porque no exercício de discernir o que vinha de Satanás e o que vinha de sem vergonhice, porque eu conheço alguém que diz, diabo eu expulso, mas sem vergonhice eu dou é o tapa.
A gente fica travado. E deixa eu te falar uma coisa, você e eu que somos crentes. Até essa pessoa que veio jogar veneno, é Deus permitindo, porque Ele vai usar quem? Vai usar o teu inimigo para tratar contigo? Ele vai usar as pessoas perto da gente. Ele vai usar o nosso líder para nos bloquear. Ele vai usar o nosso pastor para dar uma palavra mais dura. Ele vai usar eles, ou a gente vai esperar quem para nos ensinar? Mas se a gente passar por essa pressão de obediência, às vezes tu tá até com a razão. Tu tá com a razão, irmão. Tô falando para ti. Eu já passei por situação que eu falei bem assim: meu pastor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu quero falar agora com o senhor como líder. Agora eu quero falar ao senhor, eu tô sentindo isso aqui. E ele falou: e aí? Não vou mudar nada. Eu, tá bom. E eu tenho que, costurar minha boca. Mas sabe o que isso está acontecendo? Se você está aqui nessa noite, é porque você está vendo que eu tenho algo da parte de Deus. Se as pessoas estão nos chamando para ir para outros lugares e pagando para a gente ir despesa, hospedagem, alimentação e nos tratando como um príncipe, é porque nós estamos passando de fase, sendo experimentados na graça. Feche seus olhos, vamos orar. Você que ficou com a gente até agora aí, essa parte da ministração eu não vou gravar porque ela é profética e eu não quero deixar você doido, porque você não participou dos 12 dias, não fez a escola de unção, então talvez você não entenda o que eu vou fazer aqui. Você vai ficar curioso só. Deus abençoe.